Transformação digital ou economia digital? Eu sou Fernando Menchini. E eu sou Marcos Leite e esse é o canal Sentido Futuro. Vamos lá então, Marquinho. O tema hoje é a gente falar um pouquinho de economia digital. Eu vou fazer as honras aqui porque é o seguinte... Eu fui seriamente questionado na minha pré-qualificação do mestrado. Então, eu fiz mestrado em Finanças e Controladoria, e na pré-qualificação, que é onde a fase onde a gente passa, não passa de fase, vamos dizer assim, né? E são validadas as teorias que estão sendo utilizadas ali no trabalho. E um dos temas que eu trouxe por trabalhar na área de tecnologia foi a transformação digital. Então, eu usei aquele livro Organizações Exponenciais, que a gente até ganhou, né, Marquinho? Eu li o livro e depois usei ele na minha dissertação, inicialmente, depois eu tive que tirar, porque ele não tem comprovação, assim, científica, né? Não tem um critério científico para validar as teorias que estão sendo colocadas, são muito mais opiniões que estão sendo colocadas ali. E eu trouxe o tema de transformação digital e fui, vamos dizer assim, questionado, ou foi refutada a ideia. Então foi quando eu fui buscar já o livro do Don Tapscott, de 1995, que ele falava já, em 1995, sobre economia digital. E a gente percebe, eu percebo, acho que todos nós, né, que a gente usa de forma ostensiva, vamos dizer assim, o tema transformação digital, transformação digital, transformação digital. E aí, o termo, vamos dizer assim, adequado, não sei nem se correto, mas o termo adequado é economia digital. O que eu penso é assim, a gente usa no mercado, usa nas nossas empresas, trabalha em empresas de tecnologia, e transformação digital é um jargão que nós usamos muito, mas é um tema novo que está sendo construído. Não é um tema acadêmico, não tem sustentação acadêmica, não tem estudos, pesquisas, não tem trabalhos científicos acadêmicos que trabalham, que se debruçam sobre essa história da transformação, né? O que tem, que é o que você está mencionando, que é a história do Don Tapscott, é a economia digital, que é uma série de estudos. Ele era professor, né, trabalhou em temas acadêmicos e desenvolveu esses temas, né? Ele começa falando de economia da internet, do impacto da internet na economia, da estruturação da economia em cima de tecnologias, né? E esse é um tema que já tem aí uns 30 anos que vem sendo trabalhado academicamente, por isso que, né, foi questionado você usar transformação digital, que é um tema muito, muito novo. As tecnologias que nós estamos falando hoje, que estão nesse balaio de transformação digital, muitas não são novas, mas elas se popularizaram agora que elas se tornaram acessíveis, deixaram de ser muito herméticas, ou muito projeto de ciências, e começaram a ter algum uso comercial. Aí juntou todo esse monte de tecnologia, elas têm algum impacto, têm um grande impacto, e a gente cunhou essa história da transformação. Porque quando a gente fala de economia digital, né, e aí saindo desses jargões, vamos dizer assim, ou do jargão, então, transformação digital, porque a gente usa ostensivamente isso, transformação, óbvio, não está errado, entra no senso comum, está tudo certo, mas aterrissando, não é um negócio, transformei, estou digital, né? Eu acho que as organizações, eu penso que, e até em função do estudo que foi até um pouco mais exaustivo, né? A percepção, e até dos achados ali da pesquisa, foi que as organizações, elas estabelecem estruturas dentro das organizações para olharem para isso. Na minha opinião, né, não tem como você está operando hoje no mercado, você tem um negócio aberto sem ter uma grande dose de tecnologia
já inserida, então você já é digital, você já é uma empresa digital. Então, assim, não tem como você não ter aí um sistema, né, um RP, não tem como você não trabalhar com os seus bancos, né, com canais digitais, canais de internet, aplicativos mobile, não tem como você pesquisar, comprar, participar de processos de negócio sem você estar usando as tecnologias. As empresas já são digitais, o que elas não têm ou o que elas precisam adquirir, que eu acho que é disso que fala a transformação digital, são as tecnologias novas, essas tecnologias que estão muito em evidência, Bitcoin, blockchain, Bitcoin não é propriamente uma tecnologia, mas é o blockchain, são as tecnologias de inteligência artificial, é a transformação, é a robotização. Eu acho que é disso que se trata. E é por isso que, quando você... trabalhávamos, né, juntos numa empresa de alta tecnologia, falávamos disso o tempo todo, falávamos da tecnologia o tempo todo, e dá a impressão que isso está muito cristalizado, consolidado, que isso é assunto de mercado. Aí, quando você foi para a academia, né, tomou peraí, mocinho, do que você está falando? Né? Isso não é muito desse jeito, não. Você está trazendo aí coisas que não foram suficientemente estudadas de maneira científica. Eu acho que é disso que trata. Mas a capacidade de escala, que é um dos princípios aí da economia digital, é reduzir os custos indiretos. Então, fazer com que a gente consiga ter mais escala com os custos mais previsíveis, né, com mais padronização. Então, a gente vai falar também de processo, né, que é a essência de onde tudo começa, e assim, essa é uma opinião minha, né? Eu sou um entusiasta desse tema, mas a gente pensa em padronizar as coisas e a tecnologia, né, o digital, vamos dizer assim, mas a tecnologia inserida que transforma aquilo no que o mercado chama de digital, faz com que as coisas consigam escalar. Só que lembrando que tem muitos riscos inseridos, não sei o que você vê nesse ponto, tem muito risco, né? Toda vez que você tenta escalar, vamos falar de exponencial, você fala assim, você tem um risco linear e você tem um risco exponencial, né? É fato, né? Assim, se você está querendo escalar em proporções exponenciais, tudo é exponencial, né? Aí a gente se concentra muito em diminuir os custos, para que eles também não cresçam de maneira exponencial, mas os riscos também crescem de maneira exponencial. Então, isso é fato. Bom, você falou de vários assuntos aí, né? Nós estamos falando aqui de sociedade digital e de transformação digital, né? Começamos falando aqui sobre a diferença entre sociedade digital, economia digital, que é um tema acadêmico suficientemente pesquisado, né, que tem um embasamento teórico, e transformação digital, que é um termo de mercado, né, que surgiu muito recentemente, não foi objeto de muitas pesquisas acadêmicas, e é algo em construção. E nesse contexto aí, tem algumas coisas que eu gostaria também de discutir com você, né? Eu não sei, eu percebo, quando a gente conversa com executivos, conversa com colegas, né, que sobre transformação digital tem muita gente que sabe pouca coisa e pouca gente que sabe muita coisa, né? É o que acontece no geral. E eu acho que tem muita ansiedade, muita preocupação, né? Essa coisa de transformação digital coloca um peso em cima das organizações, um peso em cima dos arquitetos, dos responsáveis pela condução dos assuntos de tecnologia e de modernização e de inovação dentro das organizações, e parece um fantasma, né? Eu preciso transformar a minha organização, ela precisa ser uma organização transformada, ser uma organização digital, porque senão ela vai sofrer disrupção, ela vai deixar de existir. Ok, é importante estar atento a tudo que está acontecendo, não estou tirando aqui, né, a temperatura, é importante prestar atenção nesses assuntos, porque essas tecnologias, elas criam um diferencial de verdade, elas podem colocar a tua empresa, né, a empresa de alguém à frente da concorrência, e a ausência dela pode deixar essa organização muito atrás da concorrência. Mas, por outro lado, também, essa pressão faz com que as organizações só joguem tecnologia para dentro
né, dos seus panoramas, né, só coloca a tecnologia para dentro da firma lá, e sem saber muito bem o propósito, a utilidade, e aí tem um outro assunto que é risco também. Você joga uma tecnologia para dentro da sua organização, ela representa custo, esforço, ela toma tempo e ela pode se tornar um problema de segurança, né? Ela pode se tornar um problema de administração, porque no fim do dia, né, a tal da transformação digital, que como a gente fala, é um termo de mercado, não é um tema acadêmico, não é um tema científico ainda, né? Nem sei se vai ser, mas hoje não é um tema científico, não é igual às outras escolas de administração, não é igual aos outros temas, né? Não estamos falando de Potter, não estamos falando de nenhuma teoria consolidada, né? No final do dia, né, essa transformação, ela traz riscos grandes que precisam ser gerenciados. E aí, o que eu queria ouvir a sua opinião, Minchini, né? Em que medida, né, que esse tipo de abordagem, esse tipo de pressão, esse tipo de medo desse fantasma, de se eu não transformar a minha empresa, se ela não virar uma AI qualquer coisa, uma E qualquer coisa, se ela não virar uma 2.0, 3.0, 4.0, né? Em que medida essa ansiedade que se cria sobre as organizações não pode estar trazendo mais risco de disrupção? Não, e dá até medo de fazer qualquer declaração, né? Porque no fim do dia, o que é cool hoje no mercado, principalmente a garotada entrando no mercado, e pelo amor de Deus, não merecendo, pelo contrário, né? Tem muitos garotos já muito competentes, os digital natives, né? Vamos dizer assim, os nativos digitais, eles já vêm com uma outra cabeça. Mas essa ansiedade, na minha visão, faz com que, do ponto de vista econômico, né, a gente está falando de economia digital, então, do ponto de vista econômico, muitas das vezes vai na contramão, porque a gente vê a quantidade de esqueletos que muitas das vezes são deixados no armário, não é o termo que a gente usa muito, que você abre o armário e só um monte de esqueleto, por quê? A gente sai adquirindo tecnologias e vai investindo em diversas tendências de mercado e sai colocando. Um parênteses nisso aqui, Minchini. Segura essa ideia aí que eu quero fazer um parênteses. Tem um exemplo que não é tão recente, mas que acho que é bem ilustrativo do que você está falando, né? BI. As empresas lá atrás, há uns 15, 20 anos aí, começaram a falar muito de business intelligence, é quase como falamos hoje de transformação digital. Todo mundo saiu comprando BI, só que as empresas não têm vocação para estatística, para análise estatística, para uso da matemática no seu dia a dia. Basicamente, elas colocam a informação sumarizada, soma tudo e compara com algum período anterior e fala, cresci 2 dígitos, eu cresci tantos %. Não tem vocação nenhuma para uso da informação. Compraram sacos assim, toneladas de tecnologia de BI, ETL, alocaram máquina, e o que isso fez, né? O que isso trouxe de benefício real? Fechando parênteses, né, só pegando carona nesse negócio do que você está falando agora, de colocar a tecnologia para dentro sem ter a menor noção, né, ou sem ter a menor vocação para isso, ou sem desenvolver um amadurecimento no uso da tecnologia. Segue aí, desculpa. Porque vamos pegar o gancho agora, a gente está falando do Big Data, né, a gente está falando da inteligência artificial, e o quanto a gente consegue, porque tem um desafio muito grande também, Marquinho, que eu vejo, que é assim, em contrapartida, as empresas de tecnologia, o mercado, e sei lá, Vale do Silício, etc., as startups, elas estão evoluindo, né? Vamos assim, não vou dizer nem inovando, mas evoluindo muito rápido, né, com as suas tecnologias. Então, você pega uma tecnologia de Big Data de um ano para o outro, ela já tem outras capacidades. E aí eu vejo que as empresas, elas não conseguem acompanhar esse ritmo. E elas se sentem até, vamos dizer assim... Ameaçadas, né? Ameaçadas, né? E sofrem um assédio do mercado de tecnologia muito forte, direto ou indireto, vamos dizer assim. Porque a gente está tentando bombardear, e falar a gente, porque nós dois trabalhamos em empresas de tecnologia, a gente bombardeia as empresas, organizações
com as coisas novas e tal, e eles não conseguem absorver isso. E, ao mesmo tempo, às vezes eles se sentem e falam assim, poxa, eu tô para trás, da minha concorrência, então peraí, você está me dizendo que isso você fez na outra empresa, então aqui vai funcionar, então deixa eu comprar isso aqui. E gasta rios de dinheiro, tenta instaurar e não consegue otimizar minimamente 10% daquela tecnologia que está sendo adequada. E fazer um exercício mesmo de falar assim, não, peraí, no médio prazo, não vou falar nem longo prazo, e no curto prazo, o quanto que isso está contribuindo? Às vezes eu tenho a impressão que o pessoal está querendo entrar na cabine do super-homem e sair super-homem, né? Entra Clark Kent, sofre uma transformação e sai super-homem, né? Fica verde, vira Hulk, se transforma no Hulk e sai forte, né? A impressão que as empresas estão procurando alguma coisa assim. Tem que sentar um pouco, parar. Esse lado afetado do modelo de startups, de pensar, de erra rápido e conserta rápido, porque lembra que a gente até na nossa aula lá da FIAP, a gente trouxe do ponto de vista de pessoas, né, as estruturas organizacionais. E quando a gente falou de estrutura organizacional, a gente falou de organização ágil e startup. Startup é caótica, ela tem dinheiro a fundo perdido, as organizações já estabelecidas, elas têm um compromisso no sistema financeiro. Só que, assim, muitas das vezes a gente percebe que, e aí eu não vou citar nenhuma empresa específica, é importante dizer aqui, deixar esse disclaimer, esse aviso legal de que eu não estou usando nenhuma empresa, mas muitas empresas, e aí não do segmento A, do segmento B, não estou falando do segmento financeiro, do segmento... Mas quando a gente vai nas empresas, você observa que eles estão tentando, né, usar a moda, assim, óbvio, tem muito executivo experiente, administrador, não tem, mais uma vez, sem pretensão aqui a gente querer criticar o trabalho de ninguém, mas eu acho que diante desse modelo que a gente chama de economia digital, sem dúvida nenhuma as tecnologias têm contribuído de forma efetiva com os negócios, e isso faz com que a gente tenha que aderir, sim, de fato, elas. Só que vale, sim, um exercício de análise. Então, a banca examinadora, ela questiona sobre as teorias que estão sendo utilizadas. E um dos temas que eu trouxe, 2 temas principais... Ixi, a Elisete passou atrás ali. Tem problema. Tá, Elisete. Tem problema. Então vai, Elisete. E o celular também você vai ter que desligar. Tá, vou desligar. Por favor. Tá.